Um dos melhores campeonatos do mundo está de volta, o Campeonato Brasileiro começa nesse sábado e hoje nesse vídeo eu vou dar os meus palpites, para todas as equipes nesse campeonato, passando da primeira até a 20ª colocação, as equipes que vão brigar pelo título, que vão brigar por Libertadores, Sul-Americana e as equipes que vão brigar para não cair para a segunda divisão. Mas antes vamos deixar claro algumas coisas. O Campeonato Brasileiro é um dos mais difíceis do mundo, para mim é o mais disputado, então é sempre muito difícil, prever o que vai acontecer no Brasileirão. Às vezes tem muitas equipes que começam muito bem o ano e terminam de uma forma completamente diferente. O Campeonato Brasileiro muda muito as coisas em pouco tempo. A gente viu ano passado o Botafogo começar o Brasileirão com muita desconfiança, não tinha nem ido para a semifinal do Campeonato Estadual, tinha muitas questões e acabou como campeão brasileiro e também da Libertadores. Então é muito difícil, prever o campeonato. O Atlético Paranaense foi rebaixado na temporada passada, o Atlético Mineiro brigou para não cair mesmo chegando em final de Libertadores e Copa do Brasil. Então esse vídeo aqui provavelmente eu vou errar muitas coisas, mas é muito da minha intuição e também de algumas projeções de como as equipes estão e projetando elas até o final do campeonato. Então, dito isso, vamos pro vídeo. Na 20ª colocação eu tenho a equipe do Mirassol, que entra nesse campeonato brasileiro como uma equipe muito favorita a cair para a segunda divisão. Eu acho que a equipe do Mirassol nunca disputou a Série A, eu acho que vai ser uma experiência para essa equipe. Não teve um bom começo de ano, no Paulistão não fez uma grande campanha, inclusive a equipe enfrentou 5 adversários da Série A no Paulistão e perdeu esses 5 jogos, então acho que já dá um diagnóstico bom que essa equipe talvez não consiga nem brigar para não cair, acho que vai ficar na última colocação. Em 19º eu tenho a equipe do Juventude, que apesar de ter feito um bom campeonato gaúcho, perdeu ali nos pênaltis pro Grêmio na semifinal, ficou muito perto de ir para a final do Gauchão. A temporada passada eliminou o Inter e foi para final do Gauchão, mas também na temporada passada brigou para não cair até a última rodada, A equipe ficou em 15º e o Juventude, por exemplo, na temporada em 2021, quando a equipe subiu para a primeira divisão, tinha ficado em 16º e na temporada seguinte, 2022, caiu para a segunda divisão. Então eu tenho algo parecido, O Juventude, temporada passada, subiu e quase foi rebaixado, então acho que nessa temporada o Juventude vai ser rebaixado. É uma equipe que é difícil jogar lá no Alfredo Jaconi, em Caxias, É sempre muito complicado, mas acho que dessa vez a equipe deve cair. Em 18º eu tenho a equipe do Ceará, que para muita gente pode ser uma surpresa, porque o Ceará tem feito um bom começo de ano, tem um cara como o Pedro Raul, que pode repetir um desempenho parecido, do que ele fez com o Goiás, por exemplo, algumas temporadas atrás, onde ele foi o artilheiro do Brasileirão, jogando pela equipe goiana. O Ceará começa o ano vencendo o Campeonato Cearense em cima do seu maior rival Fortaleza, tem uma equipe que está jogando bem, pelo menos nesse começo de temporada, mas eu acho que no rebaixamento eu fiquei muito em dúvida entre Ceará ou Sport cair. Eu não vejo as duas equipes ficando na Série A, então entre o Ceará e o Sport eu vou muito pelo calendário. O Ceará, ele tem os últimos 3 jogos do Brasileirão contra Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo, então é uma reta final muito difícil. Eu acho que o Ceará vai brigar para não cair até a última rodada, assim como o Sport, e o calendário do Sport é muito mais tranquilo, então esse é meu critério de desempate entre as duas equipes. Na 17ª colocação, eu tenho a equipe do Bragantino sendo rebaixada para a segunda divisão, a equipe do Bragantino que está na Série A desde a temporada de 2021 e nesse meio tempo fez boas campanhas do Brasileirão e também chegou numa final de Sul-Americana, mas a temporada passada a equipe brigou para não cair, acabou conseguindo se livrar. Eu acho que nessa temporada a equipe deve ser sim rebaixada. Na Copa do Brasil a equipe passou nos pênaltis contra a equipe do Souza e do São José. No Paulistão não fez uma grande campanha, conseguiu para as quartas de final, mas perdeu para o Santos por 2-0, fez algumas partidas ok, Conseguiu ganhar do São Paulo e empatar com o Palmeiras, mas nos últimos anos a gente tem visto equipes grandes caírem ou equipes que ninguém esperava que fosse cair ser rebaixada para a segunda divisão, pelo poderio financeiro que a equipe tem e por estar na Série A desde 2021, eu acho que é de certa forma sim uma surpresa o Bragantino cair para a segunda divisão. Na 16ª colocação eu tenho a equipe do Sport, como eu disse, eu acho que vai ficar entre Sport e Ceará uma das vagas. O meu critério de desempate foi justamente o calendário. O Sport tem os últimos jogos uma sequência muito mais tranquila que a do Ceará, a equipe tem um começo de ano ok, faz uma boa Copa do Nordeste, mas os dois adversários de Série A que enfrentou até o momento desse vídeo, perdeu para os dois, que foi para o Vitória e para o Fortaleza, mas normalmente o Sport, quando sobe para a Série A, não cai na mesma temporada, então eu tenho o Sport ficando ali na 16ª colocação. Na 15ª colocação, eu tenho a equipe do Vitória, que na última temporada fez uma ótima campanha, terminou na 11ª colocação, tinha acabado de subir para a Série A,
perdeu algumas boas peças, como o próprio Wagner Leonardo, né, que era o capitão da equipe, o pilar ali da zaga, mas também fez boas contratações, o Wellington Rato, Gustavo Mosquito, o Fabri e o Janderson, que é o artilheiro da equipe nessa temporada. Perdeu o campeonato estadual para o Bahia, mas isso não quer dizer muita coisa. Eu acho que o Vitória vai disputar a Sul-Americana nessa temporada e deve focar sim, pelo menos no começo da competição, para pelo menos ir para a fase de mata-mata. Eu acho que então pode atrapalhar muito esse começo de ano, né, de calendário de Sul-Americana, de Copa do Brasil e Brasileirão. Também na Copa do Brasil pode tentar ir longe, então acho que isso vai prejudicar um pouco a equipe no Brasileirão. Eu acho que ela não cai, mas eu acho que vai ter uma queda de desempenho, né? Se na temporada passada ficou em 11º, deve decair um pouco, tem a equipe em 15º. Na 14ª colocação, eu tenho o Vasco, que não tem um bom começo de ano. Na temporada passada conseguiu ficar em 10º, mas no geral nas últimas temporadas tem brigado ali para não cair ou para ficar na segunda metade da tabela. Conseguiu ano passado ter uma campanha um pouco melhor. Eu acho que a equipe vai disputar também a Sul-Americana, pode atrapalhar um pouco o calendário, Copa do Brasil. Então acho que a equipe do Vasco não tem um grande elenco assim para o Brasileirão. Tem bons jogadores pontuais, como o próprio Verratti, que vai ser muito decisivo em vários jogos do Vasco nessa temporada, mas eu tenho o Vasco decaindo o desempenho também, que nem o Vitória. Temporada passada ficou em 10º, acho que deve cair um pouco o desempenho, então acho que o Vasco fica na 14ª colocação. Na 13ª colocação, eu tenho a equipe do Grêmio, que na temporada passada a equipe ficou em 14º. Eu tenho nessa temporada a equipe subindo uma posição, ficando na 13ª, porque não é uma equipe que anima nesse começo de temporada. O elenco é ok, tem alguns bons nomes, como o Bray White, na zaga a contratação recente do Wagner Leonardo, o Gemerson pode ser um zagueiro ok nessa temporada, então acho que tem uma zaga ok. O Thiago Volpe no gol realmente é uma questão. Cuejar chegando, mas eu acho uma equipe bem mediana, bem ok, e não tem um bom começo de temporada, apesar de ter chegado na final do Gauchão, teve muitas dificuldades contra o Juventude, passou nos pênaltis, e na Copa do Brasil também passou nos pênaltis contra a equipe do São Raimundo e do Atlético, então acho que o Grêmio vai brigar ali na parte de baixo da tabela, mas eu tenho uma leve evolução em relação à temporada passada. Na 12ª colocação, eu tenho o Santos, que volta à primeira divisão, é uma equipe que investiu muito nessa janela, contratou alguns bons jogadores. Eu acho que tem uma equipe competitiva, também no meio da temporada pode trazer outros reforços para melhorar essa equipe. Tem um cara como o Neymar, que é sempre uma incógnita, né? Se ele vai conseguir jogar muito tempo, até quando ele vai ficar na equipe, se ele vai renovar até o final do ano, vai ficar até o final do Brasileirão, então tem muitas questões em cima do Neymar. Eu acho que mesmo sem o Neymar, é uma equipe que pode ser muito competitiva, principalmente investindo em mais jogadores ali no meio do ano. Não acho que o Santos vai brigar para cair nesse ano. Na 11ª colocação, eu tenho o Fortaleza, que não tem um bom começo de ano, é um começo abaixo das expectativas, perdeu a final do estadual para o seu rival novamente, né? Ano passado também tinha perdido, mas ano passado fez uma grande campanha, terminou na 4ª colocação, só que a equipe vai disputar a Libertadores nessa temporada. Eu vejo o Fortaleza passando para as oitavas de final, eu acho que é a segunda força do grupo ali, que tem o Racing também, e dependendo de quem pegar nas oitavas de final, tem chances de passar para as quartas, então acho que o Fortaleza vai focar muito na Libertadores e também talvez numa corrida ali numa Copa do Brasil. Eu acho que isso vai prejudicar um pouco o desempenho na equipe no Brasileirão. Quando o Fortaleza não brigou para não cair no Campeonato Brasileiro desde que subiu para a Série A equipe ficou entre os 10 primeiros, eu acho que nessa temporada vai quebrar isso, vai ficar na 11ª colocação. Na 10ª posição eu tenho o São Paulo, que tem um começo de ano ok, né, no Campeonato Paulista só não foi para a final do Paulistão por causa daquele pênalti, né, que não foi pênalti a favor do Palmeiras. Eu acho que é uma equipe que tem bons jogadores, né, tem um quarteto muito forte com Oscar, Lucas, Luciano e Caleri. Se esse quarteto se encaixar até o final do campeonato, o São Paulo pode brigar novamente ali pelo G6, mas normalmente nas últimas edições de Brasileirão, o São Paulo costuma piorar o seu desempenho no Brasileirão. Temporada passada ficou em 6º, eu acho que cai um pouco nessa temporada ficando em 10º, muito devido às outras equipes à frente do São Paulo, que eu vou falar mais pra frente do vídeo. Eu acho que também o São Paulo deve passar na Libertadores e deve querer fazer uma corrida na competição ou brigar por um título de Copa do Brasil novamente, então acho que o São Paulo fica na 10ª colocação. Na 9ª colocação eu tenho a equipe do Bahia, eu tenho um leve declínio. Na temporada passada a equipe terminou em 8º, eu acho que vai decair um pouco, ficar em 9º. O Bahia caiu no grupo da morte da Libertadores, eu acho que a equipe vai brigar sim
para avançar para a próxima fase, e esse começo de campeonato vai ser muito decisivo para isso. Eu acho que o Bahia deve perder alguns pontos importantes nesse começo de campeonato, focando muito em passar nesse grupo na Libertadores, e caso a equipe não passe e for para a Sul-Americana, eu acho que o Bahia vai tentar sim uma corrida para o título, porque tem elenco para isso, foi uma das equipes que mais investiu nessa janela, tem um bom elenco, campeão baiano, provavelmente um dos favoritos a ganhar a Copa do Nordeste também. Eu acho uma equipe muito sólida, um bom trabalho do Rogério Ceni, mas se cair para a Sul-Americana vai querer fazer uma corrida por um título inédito, né, um título continental da Sul-Americana ali para o Nordeste, então acho que isso pode pesar o desempenho da equipe no Brasileirão. Mesmo assim, acho que tem um elenco sólido, deve ficar ali na nona colocação. Na oitava colocação, eu tenho a equipe do Fluminense, que na temporada passada fez uma temporada horrível, muito pelo um começo terrível de temporada ali naquele trabalho do Fernando Diniz, onde o Fluminense estava ali quase na 20ª colocação do Brasileirão por muito tempo, né? Depois melhorou muito seu desempenho, então acho que nesse ano a equipe deve ser um pouco bem mais consistente, na verdade, não deve ter esse começo terrível. Adicionou alguns bons jogadores como o Canóbio, já tem jogadores decisivos como o Ganso, o Cano e o Arias. É uma equipe que, no meu ver, vai brigar ali entre os 8, e eu acho que como o Fluminense não tá na Libertadores, e as equipes que vão brigar com ele ali, Botafogo, Inter, Bahia, todos estão na Libertadores, acho que essa vantagem do Fluminense vai poder focar mais no Brasileirão, então vejo o Fluminense em oitavo colocado. Em sétimo colocado eu tenho a equipe do Internacional, que também tá no grupo da morte da Libertadores, que nem o Bahia, então que nem o Bahia eu também vejo o Internacional nesse começo de campeonato focando muito em passar de fase e quem sabe também, dependendo do chaveamento, brigar para ir para umas quartas ou semifinal de Libertadores e também tentar um título de Copa do Brasil, já que a equipe não ganha um título relevante desde a temporada de 2011, quando foi uma Recopa Sul-Americana, conseguiu quebrar o jejum de títulos no geral nessa temporada, vencendo o Grêmio no estadual, fazendo uma campanha invicta. Eu acho que é um bom começo de trabalho do Roger Machado, é uma equipe consistente, mas eu acho que muito devido a essa questão da Libertadores, eu acho que, e também de uma possível corrida na Copa do Brasil, a equipe deve deixar um pouco o Brasileirão de lado por um primeiro momento, então vejo a equipe terminando ali ainda assim na sétima colocação. Em sexto colocado eu tenho a equipe do Botafogo, que apesar de ter um começo de ano conturbado, que nem foi o ano passado, mas no ano passado a equipe terminou como campeão brasileiro e da Libertadores, acho que nessa temporada isso não vai nem passar perto de acontecer, mas mesmo assim Botafogo deve fazer uma grande campanha no Brasileirão, tem um bom elenco, tem uma base do ano passado, fez algumas boas contratações, claro que não é do nível de suprir Thiago Almada e Luiz Henrique, que foram muito decisivos no ano passado, mas tem sim bons jogadores nesse elenco. Eu acho que teve um mês agora, né, de preparação para o começo de Brasileirão. Eu acho que é uma equipe que deve brigar ali para ficar no G8, G6 do Brasileirão. E na quinta colocação eu tenho o Corinthians, que na temporada passada terminou na sétima colocação, né? Teve aquela arrancada impressionante, a equipe pela maior parte do tempo brigou para não cair, conseguiu uma sequência de vitórias absurda e se classificou para a pré-Libertadores. A equipe foi eliminada na pré-Libertadores, vai disputar a Sul-Americana. Eu vejo o Corinthians sim tentando um título de Sul-Americana, isso pode prejudicar um pouco o Brasileirão, mas eu acho que é uma equipe que não me enche os olhos, assim, não é uma equipe, né, que eu vejo muito consistente, mas eu acho que mostrou um potencial muito grande no final do ano passado do que essa equipe pode conquistar. Ganhou o Paulistão em cima do Palmeiras de forma muito surpreendente. Tem caras como o Memphis Depay que pode decidir em vários jogos. O Yuri Alberto, se conseguir se manter consistente, pode ser muito importante também para essa equipe. Eu acho que o Corinthians deve sim ficar ali para brigar para Libertadores novamente. Eu acho que na temporada passada custou muito, uma péssima primeira metade de campeonato. Nas últimas 9 temporadas do Brasileirão, a gente teve alguma surpresa no G4. Na temporada passada foi o Fortaleza ficando na quarta colocação. Em 2023 foi o Grêmio sendo vice-campeão brasileiro, que tinha acabado de subir da segunda divisão. Em 2022 foi o Internacional sendo vice-campeão brasileiro, sendo que em 2021 a equipe tinha ficado na 12ª colocação. Em 2021 o Fortaleza também ficou no G4. Então nessas últimas 9 edições sempre tem uma surpresa no top 4. Eu não vejo o Botafogo sendo uma surpresa, nem o Internacional. O Bahia poderia ser esse time, mas como caiu no grupo da morte, como eu te disse, eu acho que dificilmente vai ter essa campanha de ficar em quarto colocado. Uma equipe que eu acho que tem muito potencial para ficar na quarta colocação é o Cruzeiro. Eu sei que é uma equipe que não tem um grande começo de ano, muito pela essa continuidade de um fraco trabalho do Fernando Diniz, mas o ataque com Gabigol, Caio Jorge, Dudu, você tem um cara como o Matheus Pereira, uma zaga que pode evoluir muito com o Fabrício Bruno, você tem um goleiro como o Cássio. O Cruzeiro também é uma equipe que deve no meio de ano
contratar grandes nomes no mercado, né, como fez nessa última janela. Então acho que é uma equipe que tem um potencial muito grande. Eu acho que pode ser essa grande surpresa e ficar na quarta colocação. Na terceira colocação eu tenho o Palmeiras, que apesar de não ter um grande começo de ano, né, teve muitas dificuldades contra o Corinthians na final do Paulistão, perdeu para o seu maior rival a final, e na semifinal também passou contra o São Paulo, como dito, com um gol ali que não tinha sido pênalti. Então é uma equipe que não tem apresentado um grande futebol nesse começo de ano, mas tem grandes nomes nesse elenco. É um trabalho muito consistente do Abel Ferreira. Nas últimas 4 edições de Brasileirão, o Palmeiras terminou no G4 e foi 2 vezes campeão do torneio. Eu acho que nessa temporada o Palmeiras deve focar mais em Copa do Brasil e Libertadores. Contratou caras como Vitor Roque, Paulinho, tem um grande elenco, tem o Estevão até o meio do ano, então eu acho que é uma equipe que vai brigar ali no G4 novamente. Na segunda posição eu tenho o Atlético Mineiro, que atualmente tem uma das melhores defesas do Brasil, e tem caras como o Hulk, o Rony, o Scarpa, que podem decidir em grandes jogos, e também reforçou muito seu elenco, né? Um elenco muito robusto, muito completo do Atlético Mineiro para 38 rodadas. O Cuca normalmente, quando assume o Atlético Mineiro, faz essa equipe brigar por títulos. Temporada passada, mesmo chegando em final de Copa do Brasil e Libertadores, brigou para não cair no Brasileirão até a última rodada. Então acho que vai ter um crescimento vertiginoso nessa edição de Brasileirão, e eu acho que o Atlético Mineiro pode sim brigar para ser campeão brasileiro, principalmente porque a equipe não está na Libertadores. Acho que o Atlético Mineiro pode focar muito no Brasileirão nessa temporada e tentar sim o título da competição. Na primeira colocação eu tenho o Flamengo. Atualmente é o melhor time do Brasil, tem feito um trabalho muito consistente nesses últimos 6 meses, né? Um grande trabalho do Felipe Luiz. A equipe ganhou 3 títulos. Eu acho que é uma equipe muito completa, muito robusta, tem grandes jogadores. O Pedro deve voltar em breve, então acho que ao longo de 38 rodadas eu acho o Flamengo a melhor equipe do Brasil, pelo menos até a gravação desse vídeo, e pode também fazer grandes contratações ali no meio do ano. O Flamengo também não ganha o Brasileirão desde a temporada de 2020, então acho que esse ano é uma das melhores chances do Flamengo focar no Brasileirão e ganhar o título depois de algum certo tempo, né? Uma equipe que nem o Flamengo, com o investimento que tem todo ano, não brigar para ser campeão brasileiro pelo menos há algumas temporadas. Eu acho que dessa vez o Flamengo vai brigar e deve vencer o título, na minha opinião. Deixa aí nos comentários quem vocês acham que vão ser o campeão brasileiro, as equipes que vão para a Libertadores e as equipes também que vão ser rebaixadas nessa edição do Brasileirão. Deixa aí nos comentários se eu cometi alguma injustiça, algum crime nas minhas aplicações. Claro, eu sei que muita gente aqui deve falar mal, muito porque cada um aqui que está assistindo o vídeo tem o seu time e acha que seu time vai fazer uma grande temporada. Eu tentei ser um coerente. Claro que algumas escolhas minhas também tem muita de intuição do que eu acho que pode acontecer, porque, como eu disse, o Brasileirão é o campeonato mais difícil de se prever, sempre acontece coisas completamente diferentes do que todo mundo espera, então também tentei dar esse ar, né, de imprevisibilidade em algumas categorias, mas também tentei ser coerente com o nível das equipes, pelo menos apresentado até esse começo de ano. Então deixa aí nos comentários sua opinião. Muito obrigado por assistir esse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Eu tenho trazido vídeos constantemente de futebol, tem vídeo de basquete, futebol americano aqui no canal também, então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva para você não perder mais nada. Muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima.